Olá, boa tarde. Lembrando a você que todas as segundas e sextas-feiras nós temos esse encontro marcado dentro do quadro Sala de Entrevistas, aqui no portal da Assembleia. E olha só, no quadro Sala de Entrevista de hoje, eu recebo o Coronel Célio Roberto, comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão. Coronel, antes de mais nada, é um prazer recebê-lo aqui, comandante Célio Roberto. Prazer todo nosso. Muito obrigado pelo convite. Comandante, nós passamos por um momento onde as fortes chuvas que estão caindo no estado do Maranhão, elas demonstram um alto índice pluviométrico, né? Nós temos tido neste ano de 2018. E é claro, com essas fortes chuvas, se eleva o nível dos rios, ele passa a ficar elevado e causa uma preocupação com muitas pessoas desabrigadas, com problemas, inclusive, as pessoas que ficam ali à margem, os rios chamados ribeirinhos. Que tipo de atividade o Corpo de Bombeiros tem feito e que atendimento tem destinado a essas pessoas nessa situação atual? Boa tarde a todos. O Corpo de Bombeiros ele trabalha no período da normalidade com a capacitação dos municípios. A gente faz o treinamento de agentes em defesa civil. A Defesa Civil Estadual ela é um órgão do Corpo de Bombeiros. Então, no período que não está chovendo, a gente trata de treinar as coordenadorias municipais de defesa civil, principalmente naqueles municípios que nós já temos o histórico que tem ribeirinhos, tem áreas de encosta, que, portanto, apresentam alguma gravidade e um cuidado maior que se requer no período chuvoso. A título de exemplo, a gente pode colocar as cidades de Pedreiras e Trizidela do Vale. Nós tivemos região da Bacia do Mearim, né? Exatamente, porque quando o período chuvoso é intenso, são esses dois municípios que primeiro apresentam desabrigados, né? Ou então já vão ter os primeiros prejuízos, porque nem sempre o ribeirinho, que é aquela pessoa que mora à margem do rio, ele é atingido logo pelo aumento do nível do rio, porque pela experiência ele constrói as suas casas cada vez num nível mais elevado, mas é claro que nós temos, por exemplo, na cidade de Trizidela do Vale, uma cidade já antiga, e que ela tem uma cota muito baixa. Então, quando a gente enfrenta esse período, aí a gente já tem que se preparar. O senhor fala, logicamente, em Trizidela do Vale, onde os olhares estão mais voltados pelo nível de risco também. Mas quantos municípios do estado do Maranhão estão em situação de risco, por exemplo, com essas fortes chuvas que estão caindo? Até agora, nós temos 16 municípios que têm apresentado algum problema de acordo com o monitoramento do Corpo de Bombeiros. Exatamente. E somente um município que foi decretado situação de emergência, que é o município de Marajá do Sena. Aconteceu uma forte chuva naquele município, um acumulado que seria para quase o mês todo no município, caiu num só dia. Choveu naquele dia. Né? Exatamente. Aí nós tivemos 2 pontes destruídas, tivemos também uma estrada importante que dá acesso para a cidade parcialmente interrompida, mas a determinação do governador Flávio Dino foi que nos deslocássemos logo para lá. Eu fui acompanhando o secretário Cleiton Noleto da Infraestrutura. Ele já encaminhou algumas ações de resposta e recuperação ao cenário. Isso já foi feito. Nós mandamos também equipes da Defesa Civil Estadual que, em apoio à Prefeitura do município, levantou e estimou os danos, e de forma que todo esse material foi encaminhado para a Secretaria Nacional de Defesa Civil, que é orgânica ao Ministério da Integração Nacional, a fim de que seja feito o reconhecimento. Porque é bom que se entenda que a Defesa Civil no Brasil, ela funciona mais ou menos parecido com o SUS. Então, trabalha-se em sistema, né? Nós temos... E há uma certa demora também. Exato. Né? Não é que seja uma certa demora, nos casos de emergência até rápido, mas é necessário que se adote algumas providências no sentido de dar respaldo para o gestor municipal, para o governador também, porque são ações que demandam uma resposta imediata. Então, é necessário, às vezes, se providenciar alimentos,
material toda de uma situação, abrigagem. né? Agora, por falar em resposta imediata, eu vou fazer algumas perguntas, respostas objetivas para perguntas bem rápidas, Coronel. O contingente qual é hoje do Corpo de Bombeiros? Atualmente o Corpo de Bombeiros tem um efetivo de 1.497 homens e mulheres que são distribuídos. São quantas mulheres? Nós temos um efetivo de aproximadamente 150 mulheres. Esse contingente está dentro de uma média, precisa melhorar. O governador falou, inclusive, em concurso público para o Corpo de Bombeiros esse ano. Vai acontecer? Vai acontecer. Vale ressaltar que as mulheres, elas estão agora tendo acesso às carreiras militares, tanto nas Forças Armadas quanto nas Forças Auxiliares, e aí se inclui o Corpo de Bombeiros. O concurso, a gente não tem estipulado o número de vaga para mulheres, elas têm concorrido em pé de igualdade com os homens, porque nós entendemos que elas fazem as mesmas atividades e, portanto, não há que se pensar em reduzir ou se estabelecer o número. As mulheres, elas têm humanizado muito, para o nosso trabalho de bombeiro é muito necessário que, principalmente para algumas missões específicas, as mulheres... E dá até um brilho especial a presença da mulher numa comparação com o Corpo de Bombeiros, né, Coronel? Com certeza, porque as mulheres, elas têm a sua organização própria, né? E a gente também... Sensibilidade maior, né? E nós lidamos com todo tipo de público. E o público que nós atendemos, na sua maioria, é de mulheres. Agora, Coronel Célio Roberto, tem um projeto que eu julgo um dos mais interessantes dentro da corporação do Corpo de Bombeiros, que é o projeto Bombeiro Mirim. Quantos polos e quantas crianças hoje participam desse projeto? Nós temos esse polo em aproximadamente 30 municípios, polos em 30 municípios. Nós temos em torno de 18 mil crianças que hoje estão no projeto Bombeiro Mirim. Esse projeto ele é importante porque a gente também trata da segurança pública fazendo prevenção na forma primária. A gente passa valores para essas crianças, noções daquilo que é a nossa atividade, como primeiros socorros, como se agir no caso de princípio de incêndios, cuidados estes. E aí começa logo a ter as primeiras noções, as noções básicas, né? Exatamente. A gente está falando aqui de enchentes, por exemplo, é um risco a que o cidadão ele pode ser acometido, e o brasileiro ele tem uma baixa percepção de riscos. Então, quando a gente começa a passar para a criança essa cultura da prevenção, dos cuidados com os acidentes, a gente ajuda a criar um ambiente mais seguro, comunidades mais seguras. Agora, comandante, a Assembleia Legislativa tem se debruçado sobre uma questão que gerou preocupação e insatisfação por parte de muitos moradores dentro da região metropolitana de São Luís em relação aos condomínios, as irregularidades e algumas que dizem respeito à segurança. E quando se fala em segurança em condomínios, logo se percebe a necessidade de um acompanhamento por parte do Corpo de Bombeiros. O caso Cirela, por exemplo, vem sendo acompanhado pelo Ministério Público e também pela Assembleia Legislativa. Muitas audiências já foram realizadas. Como é que o Corpo de Bombeiros tem visto essas irregularidades dentro de alguns condomínios residenciais dentro da região metropolitana de São Luís? Eu gostaria de frisar que em abril de 2015, quando foi editada a Lei de Organização Básica do Bombeiro, nós tínhamos um grupamento de atividades técnicas que ele foi ampliado e se tornou uma diretoria de atividades técnicas. Lógico, aumentou o número de efetivos, passou a função de um tenente-coronel para um coronel e, consequentemente, essas demandas que surgem até em razão da prevenção que é tão necessária, o bombeiro faz mais prevenção do que propriamente agir nas ocorrências. Autuação, né? Exatamente. Então, o que a gente percebe? De pronto, nós temos um Código de Segurança contra Incêndio e Pânico que ele é de 1995 e está defasado. Mas já tem um projeto de lei que o governador vai encaminhar à Assembleia Legislativa. Para ser modernizado. Exatamente. Essa lei, dentre outras coisas que eu reputo de importância, e até passo aqui para a população, a fim de que a gente, então, passe tranquilidade, é que nós iremos, a partir da edição dessa lei, acompanhar
A gente não só vai aprovar os projetos, como a gente já faz hoje, mas nós vamos também acompanhar as fases de execução desse projeto. E eu vou agradecer ao senhor muito pela presença aqui no portal da Assembleia, pelos esclarecimentos e, sobretudo, pela atividade que o Corpo de Bombeiro faz no seu dia a dia. Muito obrigado por ter vindo aqui ao portal da Assembleia, participar do quadro Sala de Entrevistas. Eu que agradeço. A gente está à disposição sempre que possível para prestar os esclarecimentos e assim informar a população. E eu estarei de volta na próxima segunda-feira dentro do quadro Sala de Entrevistas.